Olá, neste treinamento nós vamos demonstrar a usabilidade do sistema SGHX Especialidades pela equipe administrativa para realização de visualização de relatório. O conteúdo abordará os principais relatórios do sistema. Então, inicialmente, para utilizar o sistema, nós vamos acessar através do módulo Administração. Então, toda a parte de relatório, ele fica no módulo Administração. Clico sobre o módulo, logo posso logar com o meu certificado nuvem, caso possua. Então, aqui nós vamos acessar através dos relatórios, menu relatórios. E aqui o sistema ele possui diversos relatórios. Nós vamos falar um pouquinho sobre os principais, tá? Lembrando que os relatórios são dinâmicos, então é possível verificar, acessar e juntar vários relatórios para ter tomadas de decisões. Então, o primeiro relatório que eu acho muito importante demonstrar é aqui em relatórios, relatórios de produção, procedimentos realizados. Então, neste relatório, nós vamos ter acesso a todos os procedimentos que foram realizados na unidade, tá? Então, aqui nós vamos acessar. Podemos inserir uma data inicial e uma data fim. O sistema ele traz automaticamente um mês. Clico em aplicar. O sistema ele traz alguns tipos de relatório. Então, aqui eu tenho web service, sintético, analítico e faturamento, tá? Então, aqui o web service a gente tem alguns, como os 10 principais procedimentos realizados e os atendimentos realizados, tá? Sintético, nós temos um relatório mais sintético sobre os procedimentos realizados. E analítico, onde é mais detalhado, um procedimento analítico. Sempre que eu mudar o tipo de relatório, eu preciso clicar aqui nesse ícone verde de atualizar, de carregar, para o sistema trazer os dados. Então, aqui nos procedimentos realizados sintéticos, o sistema ele traz 10 por linha, eu posso trazer 100 por linha. Eu tenho a opção aqui, nesse terceiro ícone, de exportar. Então, eu posso exportar para um Excel, para um PDF, para um CSV, para um JPEG e para um XLSX com cabeçalho. Então, aqui eu posso trabalhar com as colunas, tá? Então, aqui são várias colunas com procedimento. Nós temos um ícone aqui de poder limpar a ordenação, de trazer limpar alguns filtros, caso eu tenha feito algum tipo de filtro, fazer alguma linha de pesquisa ou seletor de coluna. Então aqui eu posso fazer um seletor de coluna e trazer mais opções ou personalizar a minha consulta para trazer as opções que eu quero, tá? Então, a parte de relatório aqui, ela é bem dinâmica. Após eu fazer o meu relatório do jeito que eu quero, caso eu não queira fazer isso todas as vezes, eu posso vir aqui em padrão e mudar um nome, colocar um nome que eu quero, e aí eu tenho o meu relatório personalizado. Tá? Outra coisa que é importante, eu também consigo arrastar por linhas. Então, eu quero ver por procedimento. Então, eu posso subir o procedimento para cá. Então, eu tenho por procedimento. Eu quero ver por data de atendimento. Ou, cadê? Por data de atendimento. Então, eu tenho por data de atendimento. Então, eu posso vir diminuindo e eu tenho por data de atendimento. Então, o relatório é bem dinâmico, tá? Então, aqui é um relatório que eu recomendo, que são relatórios de procedimentos realizados. Um outro relatório que nós temos aqui, neste relatório de procedimentos realizados, só para fechar, que nós temos todos os procedimentos que foram realizados pela unidade, tá? Então, desde a recepção, quando o paciente passa na recepção, o sistema gera um procedimento automático de recepção. Então, se eu clicar aqui em procedimento e trazer por recepção, ele vai trazer acolhimento,
Aí tem os atendimentos médicos também, então é bem intuitivo, é bem legal. Relatório de produção, nós temos aqui um outro relatório que é relatório dinâmico classificação de risco. Então, todos aqueles pacientes que foram classificados, ele vai trazer um relatório bem legal também. Então, aqui ele traz de uma forma já configurada. Caso eu queira trazer ele para uma linha só, eu posso descer aqui tudo, exportar para Excel, trabalhar com esses dados. Então, aqui nós temos algumas informações legais, como horário de totem, a data que passou na recepção, a hora que passou na recepção, a data que foi classificada, a hora que foi classificado, o início da consulta, a conclusão da consulta. Aqui nós temos o nome do paciente classificado, a data de nascimento, nome da mãe, unidade de referência. Temos aqui também a cor da classificação. Então é bem intuitivo também. Também segue os mesmos conceitos. Posso padronizar, colocar um seletor de coluna e fazer o meu padrão. Um outro relatório também que eu indico, lembrando que os relatórios vocês podem acessar, olhar. Se não tiver dados é porque às vezes são relatórios de outros tipos de saúde, como visita domiciliar, entre outros. Então aqui nós temos um relatório dinâmico, perfil leito de observação. Então aqui ele vai trazer os pacientes admitidos. Ele vai trazer aqui em forma sintética, tá? Como que foi no período. Eu posso fazer isso por dia também. Aqui na consulta eu posso buscar por dia. Então aqui ele vai fazer, ele tá falando que dentro desse período houve tantas internações, tantas altas, a porcentagem, alta inalterado, alta melhorado, tantos óbitos, tanta alta administrativa. E o analítico ele vai analisar, ele vai trazer um pouquinho mais detalhado. Então aqui ele traz, também posso exportar para Excel. Aqui ele vai trazer bem detalhado aqui o paciente, tá? Então vai trazer a data da admissão, como que foi. Então também é bem legal. Outro tipo de relatório que é legal. Então aqui em Auditoria Trios nós temos alguns relatórios. Então aqui em Auditoria em relatórios de auditoria nós temos esse Auditoria Trios. O que que esse Auditoria Trios traz? Então aqui ele é por data, tá? Vou aplicar. Aqui ele vai trazer toda a parte de integração, tá? Então é importante que sempre que eu for acessar, eu informe aqui o nome do meu estabelecimento. Então aqui ele vai trazer todas as integrações, se foi com sucesso, se foi com erro, se não deu certo. E caso dê um erro, você pode clicar aqui em cima e aqui ele vai trazer alguns possíveis erros, tá? Importante informar que um fator que pode impactar muito na integração é a divergência de informações entre sistema, classificadora e SGHX especialidade. Então, o CNS, CPF e o nome do profissional precisam estar iguais para ter integração, tá? Caso o sistema não integre, então vocês podem abrir um chamado para Liberty, enviando todo esse relatório de integração, uma boa prática, tá bom? Relatórios, auditorias, nós temos aqui relatório de atestado e declaração. Então aqui ele é um relatório de quantos atestados, quantas declarações foram emitidas. Então aqui nós temos, ó. E também é por período. Quem foi o profissional, quantos dias foram, qual foi a unidade de cadastro, nome do paciente, estabelecimento. Também posso exportar para Excel. Aqui em auditoria nós temos também um que eu consigo identificar quantos documentos não foram assinados eletronicamente
E também tem uma auditoria de perfil, que vai ter mais na produção, mas ele traz a hora que a pessoa logou, que deslogou, é um relatório bem detalhado mesmo, informando a hora que logou, se logou com certificado, qual foi a máquina, qual foi todos os dados certinho. Outros relatórios que nós temos aqui é de odontologia, nós temos atendimento de odonto e nós temos aqui um relatório de gestão. Então, esse relatório de gestão são outros relatórios também que eu indico. Recepção por faixa de horário. Então, aqui o sistema vai trazer quantos profissionais passaram pela recepção por faixa de horário. Então, aqui ó, eu posso descer também, exportar isso para Excel, mas aqui eu tenho que da meia-noite às 7 eu não tive nenhum, das 7 às 21 eu tive esse tanto de profissionais, das meio-dia às 18 e das 18h01 às 23h59. Então aqui ele traz os pacientes que passaram pela recepção por faixa de horário. Um outro relatório também que eu indico é o relatório atendimentos por dia, atendimento médio por profissional, ele vai trazer uma média por profissional. E além disso, nós temos um relatório de atendimentos encerrados. Então, o relatório, eles são vários tipos de relatórios, tá? Então, depende muito da demanda, do que precisa, mas o relatório é algo que pode ser acessado e verificado, lembrando que os relatórios são liberados por perfis, então não são todos os profissionais que têm acesso. E com isso concluímos o treinamento dos principais relatórios que podem ser realizados pela equipe administrativa. E obrigado.